Graça e paz, vamos continuar falando dos escolhidos de Deus para a obra. Sempre que Deus quer mudar uma história, o momento que o mundo está vivendo, os céus vão intervir sobre o andamento da vida na terra para implantar a justiça, a paz. Então Deus escolhe homens e mulheres da terra para que venha a palavra de Deus, o Espírito de Deus sobre eles e assim os céus se comuniquem com a terra. Haja revelação para os profetas. A própria palavra diz que Deus não fará nada sem que antes avise aos seus servos, os profetas. Então, eles são os escolhidos para esses momentos marcantes, especiais de atuação dos céus na terra. E normalmente voltado para a implantação da justiça, restauração da paz, da vida, da liberdade, da alegria, todos os propósitos dos céus que dominam, comandam e cuidam da terra. Como um exemplo claro, a libertação do povo de Israel do Egito. Deus ouviu o clamor, Deus viu a opressão e assim naquele momento da oração, do clamor, da realidade, Deus envia os seus anjos para tirar o povo de Israel do Egito. E sempre nós vamos encontrar alguns sinais dessa ação de Deus, que é a presença dos anjos, o trabalho dos anjos, que são espíritos ministradores, que atuam em favor daqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que estão dentro do propósito de Deus para a justiça, para a paz, para a alegria, para a vida com abundância. Então, os anjos participam muito claramente nesses momentos. Há uma grande manifestação e ação dos anjos junto com profetas, junto com mudanças na liderança, mudanças nos governos. Há guerras também, como no fim dos tempos, no momento final, então, da implantação, da vinda de Cristo, da implantação do reino de Deus na sua plenitude, teremos todos esses sinais, como envio de anjos, guerras, rumores de guerra, sinais nos céus e na terra, da ação de Deus, realmente da obra de Deus para a libertação, conforme os propósitos de Deus, conforme a atuação do céu na história da terra. E o livro de Zacarias, que nós estamos estudando, ele possui inúmeros momentos que revelam essa ação de Deus, tanto naquele momento da reconstrução do templo, no ministério de Neemias, de Esdras, reconstrução também dos muros de Jerusalém, na volta do povo que estava no exílio, na Babilônia, e foi liberto pela ação de Deus, ali no período de Daniel. Então, um período profético, um período de anjos, de arcanjos, de batalha espiritual. Então, Zacarias é um dos livros mais citados por Jesus Cristo, o Messias. E aqui mesmo, nesse texto que nós estaremos lendo hoje, Zacarias 9, nós vamos ver vários textos, vários momentos que Jesus mencionou, que eram referência a ele e eram referentes a essa ação de Deus, essa mudança de Deus na história. E vamos ver também a presença da igreja, do evangelho, da graça. Vamos entender estes pontos que são tão mal interpretados posteriormente na reforma, qual nós temos proposto uma nova reforma, e vamos mostrar hoje, se Deus assim nos permitir, vamos mostrar os erros da reforma, os erros de tantas mensagens protestantes, evangélicas, reformistas, reformadoras, que não estão de acordo com o texto da palavra de Deus, com a mensagem de Deus, com a vontade de Deus. Por que não estão de acordo? Porque foram emitidos essas ideias, essas doutrinas, apenas configurando uma doutrina anticatólica, para tentar destruir o movimento católico, a Igreja Católica, e implantar a nova igreja, com nova liderança, com novo domínio. Então apenas trabalhou contra e trabalhou errado na maioria dos pontos, porque se realmente a Igreja Católica, a denominação
durante seus vários anos, seus séculos de existência, se apartou, se afastou de várias verdades da palavra, também a Igreja Católica se manteve muito mais de acordo com a palavra. Quando vem a Reforma tentando dizer que estava tudo errado, a Reforma erra mais do que a Igreja Católica, porque a Igreja Católica tinha muito mais pontos corretos do que errados. Não foi feito um bom trabalho, não foi feito um trabalho com cuidado, com amor, de apenas buscar na palavra a verdade e colocar as coisas corretamente, fosse ela do lado do catolicismo, fosse contra, mas que se falasse a verdade. E é isso que nós vamos demonstrar aqui, que é a verdadeira mensagem da graça, a verdadeira mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem a respeito da conversão, o que é a conversão, o que é o novo nascimento, o que é mesmo a própria salvação. Então vamos ver aqui, Zacarias capítulo 9, a partir do versículo 7. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações, e ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus, e será como governador em Judá e Ecrom como um jebuseu. Então aqui fala de conversão. Tirarei da sua boca o seu sangue e dentre os seus dentes as suas abominações. Então a pregação do Evangelho é uma pregação de arrependimento, de fé e de nova vida. Retirar do mal, retirar da perversidade, salvar o homem da sua maldade. Salvar Israel, em primeiro lugar, ali os judeus, salvar os gentios, a salvação para toda a terra. É salvar da mentira, do ódio, da abominação, de todo mal, toda espécie de mal. Isso é conversão, isso é salvação. Salvação é voltar-se para Deus. Conversão é voltar-se para Deus. É arrependimento. Então, a salvação, se nós hoje fôssemos pregar para uma pessoa, essa pessoa manifesta um desejo de seguir a Cristo, de conversão para a fé cristã. Essa pessoa havia praticado coisas erradas, estava, por exemplo, na prisão, condenado pelos seus erros, pela sua ignorância, até mesmo pela sua maldade, pela sua desonestidade nos negócios. Isso o levou à prisão. Cometeu vários crimes, foi condenada. Então nós vamos pregar para essa pessoa. Nós vamos apresentar o Evangelho de salvação. Nós temos que levar para ele uma mensagem de conversão, de salvação. Qual seria a verdadeira mensagem? Seria exatamente essa da palavra de Deus. Tirarei o seu sangue e dentre os seus dentes as suas abominações. Da sua boca tirarei o seu sangue. Tirarei toda a sua maldade, toda a sua violência, toda a sua mentira, toda a sua arrogância, com a qual você praticou mal, levou morte, levou destruição para muitas pessoas, por isso que você está condenado. Então a pregação seria, a verdadeira pregação seria esta. Foi esta que Jesus ensinou, foi esta que Jesus pregou, foi essa que nós vemos ali no início dos Atos dos Apóstolos: arrependei-vos, crede no Evangelho, sejam batizados para remissão dos pecados, para retirar o sangue da boca e a abominação do dente, que aqui é uma palavra simbólica, simboliza o mal, a violência, toda espécie de violência, de mentira que leva à morte, que leva ao roubo, leva pessoas à pobreza, a todo tipo de maldade, todo tipo de perversão. Então isso é conversão. Então a nossa pregação seria a seguinte, seria dizer: olha, a partir de agora você vai confessar os seus pecados, você deverá arrepender-se desses pecados que você traz à memória, como Zaqueu. Se eu tenho defraudado alguém, vou restituir. Se eu vivia na mentira, falando a mentira, a partir de agora você vai se converter a Cristo. Você aceita a palavra de salvação do Evangelho, então a partir de agora você tem que viver uma nova vida. Se você roubava, você não vai roubar mais, você será honesto.
Mesmo que isso venha trazer prejuízo financeiro para você, que traga algum tipo de prejuízo, algum valor. Você não vai mais brigar com todas as suas armas e forças para só levar vantagem, só ganhar, não importando com a situação do outro, com o prejuízo que você causa para os outros. Você agora é um convertido. Então você vai lidar com honestidade, mesmo que você vá perder. Você vê claramente que se você mentisse, se você fosse desonesto, você ganharia mais, se tiraria mais das pessoas. Mas você agora é como Zaqueu, você quer que a salvação venha para a sua vida e venha para a sua casa, as pessoas que convivem com você, sua casa inteira seja salva pela verdade, será salva pela prática da justiça, pela conversão do mal, o caminho, do caminho errado, o caminho da morte, o caminho largo, o caminho do pecador, do injusto. A salvação vem por se converter para o caminho estreito, o caminho do justo. Anda por este. É um caminho estreito, porque pode levar claramente a você ver a oportunidade que você teria antes de ser desonesto e lucrar cada vez mais, para que agora você perca. Você ceda, você seja honesto, seja correto, ganhe o que tem que ganhar realmente, corretamente. E durma em paz, e viva em paz, seja salvo, seja feliz, seja abençoado e tenha a presença de Deus na sua vida através do Espírito Santo. Então a pregação é a pregação de arrependimento, a pregação do Evangelho de Pedro, de Paulo, de João, posteriormente de Timóteo, a própria pregação de Estevão, é essa pregação da verdade, da honestidade, da sinceridade, da consciência tranquila, da retidão, da justiça, da verdade. Esse é o caminho da salvação. Salvação significa sair do mau caminho, sair da morte. E a condenação à morte é pela maldade. Você é condenado pela sua maldade, pelo seu engano, pela sua iniquidade, pela sua perversidade. Não importa que você consiga ir lá levantar a mão e colocar o nome no livro de rol de membros de uma igreja protestante, evangélica, seja a denominação que ela tenha. Se você continua na prática do mal, da mentira, do roubo, da iniquidade, da maldade, da violência, você está perdido. Você não tem presença de Deus, você não tem vida com Deus. É como aqueles judeus que diziam com vários argumentos que tinham alguma ligação com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi. Não importa. Cada um levou com ele a sua obra de justiça, de verdade, de conversão, de arrependimento, de boas obras, de vida com Deus. Viveu com Deus, andou com Deus, agradou a Deus e recebe testemunho dos céus. Então você não pode se apegar a ter levantado a mão e da frente alguém escrito seu nome num livro material e você enganou todo mundo. Mas você não engana Deus. Deus vai dizer para você: apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Seu lugar é no lago que arde com fogo e enxofre, porque você viveu na prática da mentira, do roubo, do engano, prejudicou o seu irmão, ele sofreu, ele perdeu, ele morreu até pela sua iniquidade, por sua causa. E são essas obras que vão contar. Sua balança no céu, ela está se alterando de acordo com a sua obra. Ou retidão, ou justiça, ou mentira, maldade, engano, e você está condenado pela sua prática, pelos seus pecados. E qualquer outra mensagem diferente dessa, seja anátema, é maldita, é mentirosa. Paulo mesmo nunca ensinou dessa forma. Eu quero explicar para você como que Paulo pregou o que significava a mensagem da graça do apóstolo Paulo. Porque nós tínhamos, no início da pregação do Evangelho, chegando ali a partir de Atos dos Apóstolos, nós tínhamos ali os apóstolos saindo para o mundo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, para que este Evangelho chegasse aos gentios, aos povos
da terra não judeus, então, tirando os judeus que já tinham uma relação com Deus, de herança, de família, de Abraão, de Isaac e Jacó, descendência, nós tínhamos todo mundo, por ser evangelizado na palavra profética de que Cristo, o Messias, levaria essa mensagem de salvação para todos os povos, para os gentios, e Paulo foi o responsável por anunciar este evangelho aos gentios, aos romanos, aos gregos, aos demais habitantes das outras nações, até os confins da terra. Então, Paulo tinha que criar, ele foi o responsável por isso. Uma mensagem baseada na verdade de Cristo, do sangue de Cristo, da morte de Cristo, abrindo as portas para o mundo todo, independente das obras da lei, independente da herança genética judaica e de uma instrução com os ritos, com as práticas que os judeus, aos quais os judeus eram instruídos, então desde a sua infância, desde as primeiras letras aprendiam, como o próprio Paulo, que era fariseu, aprendeu também as letras, a lei, aprendeu a ler, aprendeu a escrever através da lei de Moisés, e dos profetas, e dos salmos. Então o judeu vinha dessa linhagem. Então o judeu tinha que apresentar obras. E Paulo tinha que apresentar uma mensagem para o gentio entrar nessa linhagem dos escolhidos, da salvação, independente da obra da lei, da circuncisão, ou da apresentação, ou da prática de leis, ou das festas, dos rituais, todos encontrados no Antigo Testamento. Então Paulo dizia, a mensagem da graça é a mensagem da entrada, da salvação, do perdão dos pecados, e ser enxertado junto com os judeus, e não é diferenciado, não é nada novo, é uma continuidade, é entrar na família da fé, da salvação pela graça. Então, pela graça nós entramos. O gentio entra pela graça de Cristo. Essa é a mensagem de Paulo. Mas a continuidade, a vida, é uma vida de justiça, é uma vida de conversão, de frutos, de boas obras, como o próprio João Batista já anunciava, que todos tinham que dar sinais, dar provas da conversão, não sair dizendo, agora eu também sou igual ao judeu, eu também agora estou ligado à videira e vou fazer qualquer coisa porque eu já estou salvo como judeu. O judeu pensava assim. E Cristo vai dizer que não, muito pelo contrário. Mesmo que você tenha entrado ou lá pela videira original, como um judeu, ou enxertado como um gentio, é para fluir a seiva, a vida, os frutos, os sinais da conversão pelas obras, pelos frutos os conhecereis. Então nós também somos conhecidos nos céus, somos conhecidos na terra pelos anjos, somos conhecidos no livro da vida pela nossa obra, pela nossa justiça, sim, pelo que nós fazemos. Então Paulo vai dizer que entramos pela graça, os gentios vêm pela graça, vêm de graça, vêm como está, vêm independente de obras que já foram feitas ou de fazer alguma coisa. Você entra, mas a partir do momento que você entrou, você tem que viver como uma nova criatura, você tem que nascer de novo. E as obras serão naturais. O próprio Espírito de Deus, o batismo com o Espírito Santo, vai trazer poder para a sua vida, para você praticar as obras, obedecer a Cristo, amar ao próximo, ser purificado, ser lavado no batismo, pelas águas do batismo, pelo sangue da promessa. Então você será purificado e vai se tornar um remanescente, como diz aqui Zacarias 9:7, ficará como um remanescente para o nosso Deus. Um remanescente de boas obras, um remanescente de justiça, de retidão. O Salmo 84, ele diz para nós
que nós temos aqui registrado, que diz: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor, Deus, é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Então veja este caminho. Nós falamos aqui de graça, glória que o Senhor dará. O Senhor é sol e escudo. Contempla o rosto do teu ungido, do teu escolhido, desde Cristo, modelo do escolhido pelo amor, pela obediência. Então nós também temos que ser escolhidos, somos escolhidos pelo amor ao próximo, pelo amor a Deus, pelo propósito da obediência. Deus nos escolhe. É o que temos aqui. E diz que não retirará bem algum aos que andam na retidão, aos que praticam as boas obras, a correção. Então, alguém que nós hoje fôssemos evangelizar, o evangelho de Cristo, da verdade, o evangelho de Paulo, o evangelho da graça, o evangelho verdadeiro, seja anátema quem pregar diferente disto. Que você entra pela graça, o Senhor dará graça e glória. Então, realmente, nós somos ungidos, entramos na presença de Deus, entramos na casa de Deus, nos átrios do Senhor, chegamos para estar com Deus, para viver com Deus, viver uma nova vida. Então, chegamos tudo pela graça. Mas agora, a promessa é essa, a verdade é essa, que Deus não retirará bem algum dos que andam na retidão, na justiça, na honestidade, na sinceridade, na verdade. Nós às vezes queremos combater o mal. A palavra de Deus nos diz: vence o mal com o bem, é com a boa obra. Você que mentia, não mente mais. Você que roubava, não roube mais. Você que caluniava, não calunie mais. Você que usava essas formas para se beneficiar, para prejudicar o outro e subir e prejudicar o outro, não faça mais isso. Ande na verdade, na justiça. Se você tiver que ser testemunha, seja sempre uma testemunha verdadeira. Você anda com Deus, você serve a Deus. E Deus não retirará bem algum aos que andam na retidão. Mas aos que andam na mentira, na iniquidade, estes vão sofrer. Fossem judeus, aconteceu isso com os judeus. Estava acontecendo, Jesus estava profetizando, Jesus estava afirmando que eles tinham como pai ao diabo, porque o diabo mente desde o princípio, lá no Jardim do Éden, ele começou mentindo para o primeiro casal. Então, desde o princípio, você já tem na Bíblia, em Gênesis, o diabo mentindo. E você mente como o diabo. Você anda na mentira. E ainda usa, como os judeus usavam o nome de filhos de Abraão, você usa o nome do fundador da sua denominação. Como a mulher samaritana, dizia: o nosso pai Jacó fez isso e eu sou de Jacó. Não, Jacó fez e foi abençoado. E você, se fizer, você será abençoado. Não retirará bem algum aos que andam na retidão, na verdade, na sinceridade. Jamais o evangelho poderia ser diferente disso. Quem prega diferente disso, prega maldição para a sua vida, prega derrota. O bem está sendo retirado de muitos que esperavam ter vitória, não esperavam perder o bem, mas estão perdendo em vários aspectos da vida nacional, local, familiar, pessoal. Estão perdendo a paz, estão perdendo a alegria, estão perdendo a vitória. Eles estão vendo o inimigo crescendo ao seu redor, a maldade, a iniquidade. Eles não estão experimentando vitória, porque estão
andando diferente da vontade de Deus. Estão praticando mal, são mentirosos, são caluniosos, são enganosos. Jesus, os profetas anunciaram isso para Israel. Que se Israel continuasse andando daquela forma, eles podiam anunciar, requerer, reivindicar qualquer benefício pelos pais, pelo passado, mas não receberiam nada. Só teriam derrota. Vão sofrer porque não estão andando na retidão, na verdade. Estão mentindo, não se converteram. Você tem que nascer de novo. Você tem que praticar o bem, falar a verdade, andar em justiça para agradar a Deus. Então nós temos aqui a promessa que Deus não retirará bem algum aos que andam na retidão. E a promessa, mesmo lá em Atos dos Apóstolos, você pode ler os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, e há diversas mensagens de Pedro, de Estevão e de outros a respeito da promessa de Deus de dar vitória sobre os seus adversários, sobre os seus inimigos. Você terá vitória se você andar na retidão, na justiça, fazendo bem, amando o próximo. Se você fizer isso, se houver união, se houver amor, se houver justiça, se houver bondade, se houver retidão, Deus dará vitória sobre todos os seus inimigos. Você realmente vai pisar sobre a cabeça dos seus inimigos. O Brasil verá a vitória, a glória de Deus, se o povo brasileiro andar em retidão. Se aquele que toma o nome do Senhor não tomar este nome em vão. Porque podem estar nos templos, por mais luxuosos que sejam, por maiores que sejam, podem pôr o nome de catedral, mas se não andarem em justiça, se não se arrependerem dos seus maus caminhos, se não se converterem, sofrerão vergonha, derrota, serão pobres, serão cegos, estarão nus, estarão passando vergonha, sendo envergonhados, sofrendo derrota, humilhação, ignorância. Vão estar andando longe de Deus e Deus vai retirar o bem desse povo que anda na mentira, que anda na desonestidade, que vai combater o mal com o próprio mal, com a própria mentira. Houve uma mentira lá, conta uma mentira aqui, promove uma mentira, um engano, uma coisa sendo falada sem conhecimento. Você não deve falar mal nem do seu inimigo. Se você não sabe, você diz, olha, o Senhor te repreenda, o Senhor sabe que você ande na verdade, que você fale a verdade. Eu não vou falar de você o que eu não sei. O próprio Tiago, a epístola na palavra de Deus, epístola de Tiago, epístola de Pedro, epístola de Judas, o próprio Paulo fala isso tantas vezes, que quando nós vamos contender com o adversário, o próprio arcanjo Miguel, quando foi contender com o diabo, ele não ousou falar palavras mentirosas, caluniosas, ofensivas. Não. Ele disse, o Senhor te repreenda. Isso é uma lição que nós não temos guardados. Nós temos que pregar um novo evangelho, uma nova reforma, baseado na verdade, na justiça, na prudência, na honestidade, na consciência tranquila da verdade. Você não disse nada que você não tinha conhecimento. Você não ofendeu nem o diabo, nem ninguém, nem nenhum anjo, nem alguma potestade, nem nenhum principado. Você não foi arrogante no mundo espiritual com coisas que você desconhece. Isso traria condenação para você. Você estaria se igualando ao mentiroso, ao acusador, ao caluniador. Então a nossa mensagem, a nossa palavra tem que ser temperada com sal, tem que ser firmada na verdade. O diabo não se firmou na verdade desde o princípio. Ele usa essa estratégia da dissimulação, do engano. Ele torceu as palavras de Deus para o primeiro casal. Seria isso mesmo que Deus teria dito? Não seria aquilo? Trouxe confusão, trouxe um espírito de confusão. Nós temos anunciado aqui nos nossos estudos
que um grande sinal da ação do diabo, da liberdade que estão dando ao diabo em nossa terra, é justamente esse espírito de confusão. Começa com uma mentira e vai se desenvolvendo em cima da mentira. Não estão buscando a verdade, não estão sequer estudando, avaliando, analisando, buscando o dom espiritual, buscando a presença de Deus, o batismo com o Espírito Santo, que promete os dons de sabedoria, discernimento de espírito, ciência, conhecimento, como Deus se agradou do pedido de Salomão e Deus lhe deu a sabedoria. É um dos pedidos que realmente agradam a Deus neste mundo, para este mundo, a necessidade da sabedoria, do conhecimento, para vencermos as ciladas de Satanás, as mentiras do diabo. Nós temos que estar firmados na verdade. Então, conversão, salvação é ser transformado de um homem, de uma mulher mentirosa, transformado em alguém que se firma na verdade, na justiça, na retidão. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Essa é a palavra de Deus. Quem disser que você pode andar com Deus na mentira, no engano, enganando e sendo enganado, está te levando para o inferno. Está te levando para a humilhação, para a vergonha, para a derrota, para o caminho do diabo, para o caminho largo, o caminho do engano, o caminho da mentira. Mas o caminho estreito, a porta estreita, é o caminho da justiça, da retidão. E é quem anda neste caminho que recebe a vitória, que é mais do que vencedor, é por Cristo. Cristo é a verdade, é o verbo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele anunciou a entrada pela graça para os gentios. Ele foi o pregador dos gentios. Então ele realmente desenvolveu esse conhecimento, ele teve essa revelação do Espírito Santo que nós precisamos discernir, para que ele saísse então liderando o grupo que iria para as nações e anunciando a salvação pela graça. Gentios, venham a Cristo, ao Messias de Israel pela graça, pelo sangue. Ele fez por vós. Ele morreu, ele pagou o preço para que vocês entrem. Agora entraram? Arrependam-se e vivam em justiça, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Retidão para serem abençoados, para serem prósperos, para serem felizes, para cantarem louvores a Deus com toda a graça, com toda a alegria. É isso que está aqui em Zacarias, capítulo 9, quando o Senhor, então, no versículo 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Nós falamos aqui no início que um dos textos, um dos profetas mais citados por Jesus foi Zacarias, que mostra este momento da vinda do Messias, anuncia sua obra, sua graça, a retidão que nós passaremos a ter, nós gentios, passando a viver como um judeu, guardando os mandamentos, obedecendo a Deus, com o nosso rosto resplandecendo, então, de salvação, de consciência tranquila, de retidão, de honestidade, de boas obras. A graça é a porta para as boas obras, é a porta para o bem, para a justiça, para a honestidade, para a retidão. E quem anda dessa forma vai se alegrar, porque vai estar com o Rei, com o Senhor Jesus Cristo. E ele próprio pega esta palavra de Zacarias, diz: eu vou fazer isto,
Isso vai acontecer. Eu sou este rei que chega para alegrar a sua vida, para alegrar Jerusalém. Você, pela graça, você agora faz parte deste povo que obedece a Deus, que guarda os seus mandamentos, a sua palavra, que serve a Deus, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Versículo 16 diz assim: E o Senhor seu Deus, naquele dia, o salvará, como ao rebanho do seu povo. Porque como pedras de uma coroa, eles resplandecerão na sua terra. Veja que luz resplandecer. Nós vamos resplandecer, vamos brilhar pela nova vida, pelo amor, pela bondade, pelos dons e pelos frutos do Espírito, pela longanimidade, pela benignidade, pela misericórdia. Isso vai resplandecer na terra. Nós seremos conhecidos de todos pelo amor, resplandecendo em nossa vida. E o Senhor naquele dia o salvará, no dia do bem, no dia da retidão, da conversão, do arrependimento, da nova vida que vamos viver, que precisamos viver, precisamos nos converter, precisamos de uma nova reforma para uma nova vida. O povo mais feliz da terra é o povo que mais obedece a Deus. É o povo de Deus, é o povo que anda com Deus, é o povo que aprende com Deus. É o povo que pratica as obras de Deus, que serve a Deus, que obedece a Deus como Cristo. Não é como o diabo mentiroso, trapaceiro, enganador, mas é como um cristão seguidor de Cristo, que anda nos passos de Jesus, do Cordeiro. Versículo 17, é o último versículo de Zacarias 9, diz assim: Porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o mosto as virgens. Veja aqui o que nós temos pregado sobre a alegria. Pela bondade de Deus, Ele tem prazer na nossa alegria. Pela sua formosura. Porque Ele é maravilhoso. Porque Ele nos ama. Nós podemos aqui agora contemplar essa grandeza, essa formosura de Deus, a bondade de Deus, valorizando a nossa vida, cuidando de nós, nos querendo ver alegres, exultantes, cantando, felizes, com trigo e com mosto, com pão, com vinho, celebrando, fazendo festa. Deus tirou o povo de Israel da escravidão para levar para o deserto o caminho de 3 dias para celebrar uma festa. Haveria festa quando eles recebessem a lei? Quando Moisés descesse do monte, haveria festa. Desde que eles guardassem, obedecessem a Deus, andassem com Deus em retidão. Então Deus não retiraria jamais o bem. E é isso que Deus faz conosco. Nós andamos com Deus, nós oramos, nós buscamos a Deus, nós somos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos enche de alegria pela sua bondade. Ele está conosco, nos fazendo celebrar, nos fazendo cantar, sorrir, felizes, em paz, com a vitória. Somos mais do que vencedores em Cristo. E lá na ceia, na celebração da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo dizia que era para comerem, para beberem, para celebrarem a vitória de Cristo, a ressurreição de Cristo, a salvação em Cristo. Que todos comessem e bebessem. E quando houvesse festa em Israel, Esdras, os profetas, sempre diziam para que saltassem de alegria. Onde Deus está, a tristeza salta de alegria, celebração, louvor, cântico. O trigo fará florescer os jovens e o mosto as virgens, porque Deus vai suprir o seu alimento, a sua casa. Deus vai te guardar a sua entrada, a sua saída, todas as bênçãos do céu, o amor de Deus, a bondade de Deus, a formosura de Deus explodindo, cobrindo a sua vida. Como eu vi vindo do céu aquela bola de fogo, aquele meteoro, e veio, se chocou sobre a minha vida e trouxe toda essa bondade do céu, o dom do Espírito Santo, a presença
do Espírito Santo e essa vida de vitória, de celebração. Veio o poder de Deus, poder para cantar, poder para pregar, poder para viver essa palavra de Deus e ser feliz. Que Deus também te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo e receba todas as bênçãos do céu. E essa bênção, receba esta promessa da palavra de Deus em Zacarias, capítulo 9, que ele diz para nós que jamais será retirada essa bênção, essa alegria da vida daqueles que andam em retidão. Como o versículo 15 que diz: o Senhor dos exércitos os amparará. Eles devorarão, falando de vitória, depois que os tiverem sujeitado às pedras da funda, também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. Como os cantos do altar, como todo altar, com toda a presença de Deus sendo derramada sobre a sua vida, essa é a promessa de Deus. Que você seja abençoado hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.